Marcos capítulo 13, verso 32 ao 37. Fala assim: quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Fiquem atentos, vigiem, pois vocês não sabem quando virá este tempo. É como um homem que sai de viagem e deixa a sua casa, encarrega da tarefa cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa vem. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos: vigiem. Você pode falar comigo assim? Vigie. Amém. Agora você pode falar com voz audível? Fala comigo assim: vigie. Você já conhece essa pessoa que está do seu lado? Mais ou menos? Essa é a deixa que eu sempre dou aqui, irmão, para que você possa se apresentar para quem está perto de você, porque nós somos uma igreja de relacionamento. A gente não veio aqui para olhar um para a nuca do outro, a gente veio aqui para se conhecer. A gente veio aqui, irmão, para ter relacionamento uns com os outros. Isso é igreja, viu? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Augusto, eu sou pastor dessa igreja. Eu glorifico a Deus por estar aqui podendo compartilhar a palavra com você. Agora que você já conhece essa pessoa que está do seu lado. E quando eu falo do lado, irmão, ó, pega a dica. Eu não vou falar pega a visão, porque, né? Mas pega a dica. Você também pode cutucar quem está na sua frente, virar para quem está atrás de você também, viu? Sem problema algum. Nós estamos em família. Amém? Glória a Deus. Então, já que você conhece essa pessoa que está do seu lado, à sua frente, atrás de você, vira para ele, faz cara de profeta, voz de profeta, postura de profeta, e fala assim: vigia, varão. Vigia, varoa. Vigia. Pastor, por que nós devemos vigiar? Essa é uma boa pergunta. E é autoexplicativo, irmão. Nós devemos vigiar simplesmente porque o Senhor Jesus falou para a gente vigiar. Não tem outra razão. Se o Senhor falou para vigiar e contou essa parábola aqui, que ele é como um homem que sai de viagem, e ele encarrega os seus empregados de fazer aquilo que ele tem que fazer. E ele sai, ele não avisa quando ele vai voltar, mas quando ele voltar, ele vai pedir conta de tudo aquilo que ele deixou encarregado. Jesus está falando que o Pai, ele vai ter o momento certo de enviar o noivo de volta, de enviar o noivo para resgatar quem? A noiva, a igreja, nós. Então nós estamos esperando, irmãos, ansiosamente, e por isso que nós precisamos estar acordados. Somente os pais sabem disso. Então nós, irmãos, somos a noiva e nós também somos os amigos do noivo. Você pode falar assim comigo? Eu sou amigo do noivo. Sim, muito embora nós sejamos a noiva como igreja, mas nós também somos o amigo do noivo. O que o amigo do noivo faz? O amigo do noivo, ele zela pela noiva e por tudo na ausência do noivo. São aqueles trabalhadores que Jesus falou, que ele foi encarregado do serviço da sua casa. Mas vamos prestar atenção um pouquinho aqui no que João Batista falou a esse respeito. João, capítulo 3, no verso 28 ao verso 30, fala assim, 2 versículos somente, que ilustra muito bem aqui isso que eu estou falando aqui. Fala assim: vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que está ao seu lado e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E essa fala aqui, irmãos, é exatamente o processo de santificação pelo qual nós passamos. Jesus está crescendo a cada dia no nosso interior. E nós, a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, está cada dia diminuindo mais.
Esse é o processo de se parecer cada dia mais com o Senhor. E quando nós nos parecemos mais com o Senhor, automaticamente nós refletimos mais a glória de Cristo, nós refletimos mais aquilo que Ele tem para nós. É assim que funciona. Nós nos parecemos mais com Ele, como? Nas nossas ações, no nosso comportamento, nas nossas palavras, no nosso pensar, em tudo. Nós vamos refletir essa aproximação com o Senhor na nossa vida, irmãos. Então, para nós sermos esse amigo do noivo, nós precisamos continuar sendo transformados dia a dia. E é esse o processo que eu estou, que você está, que todo cristão está. Nós estamos sendo constantemente moldados, nós estamos sendo constantemente transformados. Nós somos feitos e somos refeitos todos os dias. Todos os dias, irmãos, Deus está trabalhando em alguma coisa no meu coração e no seu coração. E quando está trabalhando no meu coração e no seu coração, Ele está trabalhando no coração da igreja. Então nós devemos ser moldados e remoldados segundo a vontade de quem? Do oleiro. Para isso nós precisamos cumprir todo o nosso propósito, cuidando das coisas do Senhor. Isso me faz lembrar um texto lá em Jeremias, no capítulo 18, verso 1 ao verso 6, um texto muito famoso, que eu tenho certeza que muito provavelmente você já ouviu, que fala bem assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim: ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Sabe, como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. Sabe, Deus está falando aqui, irmãos, que nós somos o vaso nas mãos do oleiro. E a palavra do Senhor aqui está dizendo, logo no início para o profeta: meu filho, desce a casa. Significa, irmãos, que diante do Senhor nós devemos nos prostrar, nós devemos nos submeter à sua vontade. Veja, não é a vontade de homens, não são regras, não são dogmas, mas nós devemos nos submeter à vontade do Criador, à vontade da palavra. Nós devemos nos submeter aos princípios eternos que regem a nossa existência. Lembrando, irmãos, se eu obedeço o princípio vai me proteger. Mas se eu quebro um princípio, o princípio vai me quebrar. E tudo isso é uma escolha. Eu tenho escolha, você tem escolha, todos nós temos escolhas. Nós fazemos essas escolhas todos os dias, em todos os momentos. Nós tomamos decisões, irmãos, o tempo todo da nossa vida. Antes de você vir para cá para o culto, você tomou uma série de decisões. Que roupa que você vai usar, se você ia tomar café ou não, que transporte que você ia usar. Tantas coisas. Se você ia pentear o cabelo, se você não ia pentear o cabelo, se você ia passar creme no cabelo, não ia passar creme no cabelo. Tantas decisões, irmãos, que nós tomamos, e que a gente nem percebe que são decisões. Mas algumas decisões são muito mais importantes do que outras decisões, esse é o fato. Existem decisões que implicam vida e morte, bênção e maldição, eternidade com Deus ou não. E é isso que nós devemos estar pensando, irmãos, porque nós somos esse vaso nas mãos do oleiro, nós somos moldados para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos um amigo do noivo que zelam pela sua igreja, e por isso nós temos a necessidade de estar sempre vigilantes, para descobrir os irmãos que o Senhor quiser acrescentar. Em Atos, no capítulo 18, eu não vou ler o texto aqui, mas lá está descrevendo uma coisa muito interessante que está acontecendo agora na nossa igreja, inclusive. Paulo, ele estava pregando, ele estava numa viagem missionária, e ele chega, na cidade de Éfeso, e lá ele encontra um casal chamado Áquila e Priscila, judeus que estavam saindo de Roma e foram para lá. E como eles tinham a mesma profissão, ficaram juntos.
Então, Áquila e Priscila, eles deram apoio para o missionário Paulo que estava chegando naquela cidade, naquele momento. Paulo, então, começou a discipulá-los, ensiná-los. Passado o tempo, irmão, Paulo, ele foi fazer outras viagens missionárias. Paulo foi sair, Paulo foi viajar, Paulo foi pregar a palavra em outro lugar. Enquanto Paulo estava nessas viagens missionárias, falando para a igreja, ganhando almas, abrindo novos frentes missionários, chegou na cidade um homem chamado Apolo. Quando esse homem chegou na cidade, quem foi lá recepcioná-lo? Áquila e Priscila. E Apolo, ele pregava uma série de coisas. Ele conhecia o batismo de João, mas ainda não conhecia o batismo do Espírito Santo. Áquila e Priscila então o acolheu, porque existia uma igreja na casa de Áquila e de Priscila. E quando eles o acolheram, ele foi treinado, e dali ele partiu para uma outra cidade, e lá ele ensinava. Então assim, olha só o movimento do Espírito, irmão. Paulo chegou, Paulo discipulou, Paulo trouxe um casal que estava ali, e treinou-os, se tornou amigo deles, não os conhecia, e de repente, esses irmãos, eles fizeram a mesma coisa com um outro homem que chegou, chamado Apolo, e esse homem já estava treinando outras pessoas, e é assim que é a igreja, irmãos. No nosso meio aqui, nós temos pessoas que estão há mais tempo, pessoas que estão chegando agora, pessoas que nunca se conheceram, mas eu tenho certeza, se você abrir o seu coração, e se você permitir, essa pessoa que talvez você nunca viu, você não conhece, pode se transformar no seu melhor amigo por resto da vida. Isso é igreja. Irmãos, eu nunca poderia imaginar essa confluência de lugares aqui reunidos. Tem gente de tudo enquanto é canto aqui, irmão. E eu glorifico tanto a Deus por isso. Cariocas, baianos, mineiros, capixabas e maranhenses, e de tantos outros lugares. Todo mundo junto e misturado, sabendo que nós fazemos parte de uma família, a família do Senhor Jesus. Pessoas que fazem parte dessa igreja, pessoas que fazem parte de outras igrejas. Gente, que bênção é isso! E é isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Nós devemos estar atentos, nós devemos estar prestando atenção naquilo que o Pai está fazendo. Nós devemos, irmãos, como servos do Senhor, prestar atenção nas mãos do Senhor. Salmo 123, no verso 2, ele fala uma coisa bem interessante que eu quero compartilhar com você para explicar essa questão do servo que presta atenção no seu Senhor. Fala assim, ó: como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos da serva estão atentos à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, até que Ele tenha misericórdia de nós. Como é que funcionava a questão dos servos? Servo é um nome bonito para escravo. O servo, ele não podia olhar o seu senhor nos olhos. O servo, ele não podia olhar na face do seu senhor. O servo tinha que prestar atenção nas mãos. Existiam gestos que os senhores faziam, que as senhoras faziam, e o servo tinha que estar prestando atenção nisso. É isso que esse salmo está falando aqui. Lembra que eu falei que quando nós nos submetemos ao Senhor, quando nós chamamos a Jesus de Senhor, nós estamos exatamente fazendo isso. Nós estamos humildemente nos prostrando e entregando tudo que nós somos, tudo que nós temos a Ele, lembrando que o nosso Deus, Ele simplesmente vem, nos levanta, troca a nossa roupa, coloca uma coroa na nossa cabeça e nos faz herdeiros e co-herdeiros com Ele do trono do Pai. Deus, Ele tira a nossa função de servo, e nos coloca na posição de filhos. E em gratidão por tudo aquilo que Ele fez, eu me transformo num servo dEle. Vocês estão entendendo aí a diferença? Eu sou um filho obediente.
Então, por ser filho obediente, eu me transformo num servo do meu Deus. Só que o meu Deus, Ele me ama tanto, que Ele vai guardar tudo aquilo que eu preciso e vai me entregar tudo aquilo que eu necessito. Amém? Vocês estão entendendo aí? E nesse caso aqui, irmãos, eu só quero ilustrar que como servos do Senhor, nós precisamos estar atentos ao movimento que o Espírito Santo de Deus está fazendo na nossa vida. Olha o que o Pai está fazendo. Jesus falou: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Deus está se movendo, o Espírito Santo de Deus está se movendo, irmãos, e nós precisamos nos mover também. Então, de fato, nós devemos vigiar. Não é só poder vigiar, nós devemos vigiar. Que vigiar, irmão, nada mais é do que prestar atenção ao movimento que está sendo feito pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Presta atenção nisso aqui. Acorda aí. Olha para mim. Como diz um pastor que eu gosto muito: olha para os meus olhos cor de mel. Dá uma olhadinha aqui. Talvez você não tenha uma família legal. Talvez você não teve uma família legal. Construa uma a partir de agora. Talvez os seus relacionamentos, irmãos, já foram altamente destrutivos até aqui. Que tal você construir relacionamentos saudáveis com Cristo do seu lado? Talvez, meu irmão, minha irmã, os seus resultados do ano não foram legais. Faça-no agora, legalmente. Só obedecer ao Senhor. Se você não teve pais presentes na sua vida, seja presente. Não use a sua infância difícil para cometer falhas no presente, irmão. Se você tem conhecimento, às vezes os nossos pais não puderam nos dar porque eles não tiveram. Porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Você não pode dar aquilo que você não tem. E o Senhor Jesus quer encher você para que você possa entregar tudo aquilo que você sabe que precisa entregar. Mas não use a sua infância difícil, não use o seu passado, irmão, para cometer falhas no presente, porque o que ficou para trás não era uma escolha sua, mas o que está por vir pela frente, isso é uma escolha sua. O que ficou para trás já foi. Mas o que vem pela frente está totalmente à sua disposição. Faça escolhas sábias, irmãos, e essas escolhas te levarão ao seu destino. E eu gostaria que você pudesse lembrar de uma coisa muito importante nesse momento. O seu próximo movimento importa muito mais do que o seu último erro. O que você vai fazer a partir de agora é mais importante do que tudo que você fez na sua vida até aqui. Nós precisamos aprender a pensar geracionalmente, irmãos. O que é isso, pastor? Pensar geracionalmente. Toda decisão, pai e mãe, toda decisão, meu irmão e minha irmã, que você toma nesse tempo agora, ela vai ter impacto direto nas próximas gerações que virão de você. Toda geração que você, toda decisão que você nesse momento está tomando, para bem ou para mal, certo ou errado, para se aproximar ou se afastar do Senhor, ela terá impacto direto nas próximas gerações da sua família. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não tomamos decisões para nós mesmos. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira do mundo. Toda decisão que nós tomamos tem impacto na nossa casa. Toda decisão que nós tomamos tem impacto no nosso entorno. É por isso também que uma verdade, ela vai continuar sendo
é a verdade. Se você mudar e for transformado, tudo ao seu redor vai ser transformado também. Se você permitir que o Senhor Jesus entre no seu coração e faça morada em você, venha, limpe a tua casa e transborde para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para o alto, para baixo. Você pode ter certeza que tudo ao seu redor vai mudar. Mas, meu irmão, não vai ser sem resistência, porque existe uma guerra, é uma batalha espiritual pela tua alma. A tua alma vale mais do que o mundo inteiro, e é por isso, meu irmão, que é tão difícil às vezes nós permanecermos firmes no caminho. Mas nessa noite eu venho falar para você, meu irmão, você não está sozinho. Existem pessoas que estão orando por você, existem pessoas que estão caminhando com você, e mais do que isso, o teu Deus está com você. Jesus está com você no barco, meu irmão, e quando Jesus está no barco, com certeza você vai chegar do outro lado, em nome de Jesus. Entenda isso. Eu creio. Então, o seu próximo movimento, ele é mais importante do que o seu último erro. Pare de olhar para o seu último erro, gente. Passou. Passou. Sabe, é como se a gente quisesse guiar o carro olhando pelo retrovisor. Meu irmão, a gente só olha para o retrovisor quando vai dar uma ré ou fazer uma manobra. No mais, a gente está olhando para o para-brisa, a gente está olhando para frente, para a estrada que está à nossa frente. Nós não estamos olhando para trás, não. Tem muita coisa que aconteceu atrás que nos trouxe até aqui, eu sei. É o nosso passado que faz quem a gente é hoje. Mas quem você é hoje ainda não chegou perto daquilo que o Senhor quer levar você a ser. Vocês estão entendendo aí, amém? Vocês estão aí mesmo? Deixa eu passar lá atrás. Vamos seguir adiante. Vamos tomar as melhores decisões hoje. Vamos seguir a palavra. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui profético. Eu sei que tem muitos de vocês que estão preocupados com tudo que está acontecendo. Como vai ficar a nossa nação? Como vai ficar o planeta? Como eu vou ficar no meio disso tudo? Eu sei que alguns de vocês estão sentindo isso já. Temos irmãos que já estão sentindo financeiramente isso. Eu sei. Isso dá um desânimo. Mas no nome de Jesus, entenda uma coisa. Se você continuar com esse olhar para a escuridão, o seu coração vai escurecer. Tira o seu olhar dessa escuridão, coloca o teu olhar na glória do Pai. Deixa eu te explicar por quê. Existem águas vivas que estão fluindo do Pai para você nesse momento. Deus está limpando o teu coração e tua mente agora. Deus vai te dar novas estratégias. Apresenta o teu plano diante do Senhor, e o Senhor, Ele vai fazer com que você possa entender tudo aquilo que Ele tem para você. Segunda coisa que eu quero falar nesse momento para você, e eu estou falando principalmente para quem está aqui. Deus vai proteger você. Deus vai proteger você. E tudo aquilo que você representa, e tudo aquilo que você tem. No meio de tudo isso que está acontecendo, você não precisa ficar preocupado pelo dia de amanhã. Continua vigiando e servindo ao Senhor. Meu coração nessa noite. Devemos vigiar. Nós devemos vigiar, começar pelos nossos sentimentos. Eu não sei como é que está seu coração aí nesse momento.
Talvez você esteja aqui com o coração fechado, quando na verdade você deveria estar falando: Deus, obrigado, estou na presença do Pai. Talvez você já esteja preocupado com outras coisas. Então cuidado com seu coração, irmão. Cuidado com seu coração. Cuidado com seus sentimentos. Sentimento enganoso, coração enganoso. Vigie seus pensamentos. Vigie seus atos. Vigie suas palavras. E principalmente, irmãos, vigiem as suas reações. Vigie. Porque certamente nós não temos controle sobre muita coisa que vem sobre a nossa vida. Mas sobre as nossas reações nós temos. E às vezes nós estamos reagindo de forma equivocada. Não devemos fazer isso. E toda vez que você reagir da forma equivocada, vá ao Pai. Leve ao Pai. Nós devemos vigiar, irmãos, para que o nome de Cristo seja exaltado através de nós. Como é que as pessoas olham para você, veem você, descrevem você? Isso é importante. Eu devo vigiar, irmão, porque eu presto atenção. Eu sou um servo que presta atenção ao que o Pai está fazendo. Eu devo vigiar porque eu sou um discípulo que faz conexão com outros discípulos. Eu devo vigiar porque eu sou amigo do noivo e zelo pela noiva até que o noivo venha. Eu devo vigiar, irmão, porque eu sou um vaso com um propósito moldado pelo oleiro. Por tudo isso, vale a pena seguir o Senhor Jesus pelo caminho. Até porque, para onde iríamos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Né? Para onde nós iríamos? Oh Deus, em Jesus nós temos uma segunda chance, irmãos. Deus, essa noite Ele está te dando uma segunda chance para você recomeçar. Deus, Ele está te chamando nessa noite para que você se reconcilie com Ele, para que você o siga como filho amado. Tudo que nós queremos às vezes é uma segunda chance. Deus está nos dando essa segunda chance nessa noite.